Hoje eu vou falar sobre consoles incríveis, cheios de potencial, mas que infelizmente fracassaram miseravelmente nas vendas. Fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para lembrar de consoles que tinham tudo para dar certo, mas por decisões erradas, marketing falho ou apenas falta de sorte mesmo, acabaram fracassando. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque tem vídeo novo toda semana, beleza? Então bora pro vídeo. Sega Dreamcast, um console à frente do seu tempo. O Dreamcast foi lançado em 1998 com gráficos incríveis, jogabilidade de arcade e até conexão com a internet para jogar online. Isso em uma época onde a maioria dos consoles ainda estava presa ao co-op local. O controle tinha um design bem diferente, onde você podia acoplar um acessório chamado VMU, ou Visual Memory Unit, como esse daqui, que era uma espécie de memory card com tela LCD, direcional e botões. Isso mesmo, na tela do VMU você podia ver informações dos jogos em tempo real e até jogar minigames separados. Era muito inovador para a época. Quando o PlayStation 2 foi lançado, ele tinha um leitor de DVD. Isso na época era o auge da tecnologia do entretenimento. E o mais louco, o PlayStation 2 era mais barato que um leitor de DVD normal. Ou seja, mesmo quem não ligava para videogame, comprou o PlayStation 2 só para ver filme. E de quebra ganhava um console excelente que tinha o suporte de várias produtoras. A Sega não teve nem chance e foi o fim da linha para ela no mercado de consoles. Neo Geo AES, o fliperama caseiro das elites. O Neo Geo AES da SNK foi lançado em 1990 com uma promessa ousada: levar os fliperamas para dentro da sua casa. Ele usava o mesmo hardware das máquinas de arcade, então sem downgrades, mesmos sprites, mesmos efeitos sonoros, mesma jogabilidade. Mas tinha um pequeno problema, ou melhor, um problemão: o preço. Só o console custava $650 na época do lançamento, e cada cartucho podia custar até $200. Considerando a inflação, seria o equivalente a quase R$10 mil hoje. Mesmo sendo tecnicamente espetacular, era um console só pra galera com dinheiro, e ficou limitado a um nicho muito pequeno. É um ícone da era de ouro dos jogos de luta, mas que infelizmente não conseguiu alcançar o grande público. Atari Jaguar 64 bits de confusão. Lançado em 1993, o Atari Jaguar prometia ser o primeiro console de 64 bits. O marketing era agressivo. Do you wanna play with power or the Jaguar? Mas tinha um problema: ninguém sabia como programar para ele. O console tinha uma arquitetura extremamente confusa, com múltiplos processadores que não se comunicavam direito entre si. E para piorar, o controle era um trambolho. Parecia um telefone fixo com teclado numérico no meio. A usabilidade era péssima. E o resultado? Poucos jogos e a maioria com gráficos e jogabilidade inferiores ao prometido. Foi um desastre comercial e marcou o fim da Atari como fabricante de consoles. PSP Go. Digital demais, cedo demais. Lançado em 2009, o PSP Go era uma versão estilosa, compacta e toda digital do PSP original. Sem leitor de UMD, ele era focado em download. Parecia uma ideia futurista para a época, e de certa forma era, mas o público ainda não estava preparado para abandonar a mídia física, principalmente com internet lenta e armazenamento limitado. Além disso, como ele não era compatível com a sua biblioteca anterior de jogos em UMD por causa da falta de leitor, isso irritou muita gente. O resultado foi um produto bonito e interessante, mas isolado. Até hoje ele é lembrado com carinho por colecionadores, mas como tentativa comercial, foi um belo tropeço da Sony. Nintendo Wii U, o mal entendido da Big N. O Wii U. Lançado em 2012, ele chegou com uma proposta incrível: um controle em forma de tablet como segunda tela, jogabilidade assimétrica e retrocompatibilidade com o Wii. Só que a Nintendo falhou feio no marketing. No início, muita gente achava que o Wii U era só um acessório para o Wii, tipo um tablet que você conectava no console antigo. Além disso, o nome confundia ainda mais, e o catálogo inicial era bem fraco. O console até tinha ótimos jogos como Mario 3D World, Bayonetta 2 e até Breath of the Wild, que foi lançado também para ele, mas foi tarde demais. O Wii U acabou sendo um dos consoles menos vendidos da história da Nintendo, vendendo menos de 14 milhões de unidades, mas sem ele provavelmente não teríamos o Nintendo Switch do jeito que conhecemos hoje. 3DO, um monstro técnico sem identidade. O 3DO foi lançado em 1993 como um console de altíssima performance, e ele era mesmo impressionante: gráficos digitalizados, jogos em CD, som de altíssima qualidade. Mas o projeto era meio confuso. Em vez de uma empresa só fabricar o console, o design foi licenciado para várias empresas: Panasonic, Goldstar, Sanyo. Cada um podia fabricar sua própria versão. O problema? Falta de padrão, preços altíssimos e jogos fracos. O 3DO chegou ao mercado custando absurdos $699, o dobro dos concorrentes. E mesmo sendo tecnicamente incrível, não teve suporte das grandes publicadoras. Virou um console de nicho e foi rapidamente engolido pelo PlayStation. Esse eu até tive um, mas foi pro saco por causa de falha no leitor. O jogo que eu mais jogava era Gex, um jogo de plataforma 3D onde você controla uma lagartixa. Aliás, a trilogia do Gex acabou de ser relançada agora em junho para Switch, Xbox, PlayStation e Steam. Vale muito a pena conferir. Bom, mas e aí?
Qual desses consoles você acha que tinha mais potencial? Todos eles tinham uma ideia boa, uma proposta inovadora, mas acabaram engavetados pela história. Comenta aqui embaixo se você teve algum desses na época e qual a sua história com o console. Eu vou adorar saber. E já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito para fazer parte dessa comunidade top e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Então, muito obrigado por assistir até o final, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!